Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando. Hoje nós vamos falar de velocidade média. Antes de falar da velocidade média, vamos lembrar o que é espaço. Espaço seria a posição ou posição de um móvel em um dado referencial. Isso é o que a gente entende por espaço, dado por S minúsculo. O ΔS é outro cara importantíssimo para nós, então está aqui o espaço. Sempre o referencial será entendido como uma reta para nós. A mesma reta lá da matemática, a esquerda negativa, a direita os valores positivos. Sempre teremos uma orientação, ou você dá essa orientação, ela é dada para você. Isso depende do enunciado, do exercício. Aqui nós temos o exemplo, ó. A posição em A, chamado de SA, o espaço dele, a posição é menos 4 metros. Em B é 0. O que seria o 0 para nós? É a origem dos espaços, ou origem das posições. E em C seria a posição SC, 6 metros. Como é que eu entendo o deslocamento escalar? Ou variação de espaço? É o famoso ΔS. O ΔS é a posição final, dado por S, menos posição inicial, S0. Também não posso fazer confusão com algo chamado distância percorrida, dado por D. D maiúsculo, D minúsculo, tanto faz. A distância percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos. Simplesmente é somar os valores que você tem. Não tem que fazer o tal do ΔS. É simplesmente o quanto realmente o móvel andou. A velocidade escalar. Velocidade escalar média, conhecidíssima por todos nós, é a primeira expressão que a gente aprende em termos de cálculo, seria a razão, quociente, a divisão entre o deslocamento escalar e o tempo necessário para esse deslocamento, famoso ΔT. Esse tempo necessário pode ser simplesmente tempo gasto, entendido como tempo gasto. Unidade, isso é algo que você não pode esquecer, jamais. A unidade usual, aquela que você vê quando está andando na rua, aí, nas placas de trânsito. Velocidade média, km por hora. Deslocamento, ou ΔS, é quilômetro, km. Tempo em hora, h. Cuidado, tá? É km, h, km por hora. Não pode mudar essas simbologias aqui, senão você pode se enganar futuramente. No SI, velocidade média metros por segundo, o ΔS é metros e o tempo é dado em segundos. Temos um exemplo aqui para a gente ver como é que fica a aplicação de velocidade média. A figura mostra esquematicamente a BR-116 no trecho compreendido entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, via Dutra. Podemos observar também algumas cidades localizadas nas margens dessa rodovia, bem como a distância entre elas. Então está aqui o nosso mapinha, ele está dando aqui as distâncias entre as cidades, partindo de São Paulo até chegar ao Rio de Janeiro. Considere essa rodovia como uma trajetória de um automóvel e a cidade de São Paulo como a origem dessa trajetória. A origem aqui seria entendida como o ponto de partida, da onde o carro, o automóvel, o móvel saiu. A orientação considerada é da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Lembra que a gente mostrou anteriormente ali, ou a retinha ali, aquela retinha, aquele eixo, tem uma referência. Aquela referência ali seria a orientação. Para onde é o positivo, para onde é o negativo. Então ele está deixando bem claro para nós que é de São Paulo para o Rio de Janeiro, essa orientação positiva. Se o automóvel faz o percurso de São Paulo ao Rio de Janeiro em 5 horas, a sua velocidade escalar média é, vamos lá, deslocamento escalar de São Paulo ao Rio de Janeiro é de ΔS igual a S menos S0. Só que se você voltar rapidamente, você vê ali, ó, é essa distância total. Aqui está o ponto de partida, aqui está o ponto de chegada. Então o nosso ΔS vai ser S0, que vai ser a soma disso aqui tudo, nesse caso, ó. Até aqui, o Rio de Janeiro, que vai dar 430 quilômetros. E o ponto de partida que é em São Paulo é 0. Faz a diferença, 430 menos 0, 430 quilômetros. O tempo gasto ele forneceu no enunciado para nós, foi 5 horas. Então a velocidade média foi ΔS sobre ΔT, 430 dividido por 5, 86 quilômetros. Aqui seria um exemplo bem simples da aplicação da velocidade média. Aqui nós temos um outro exemplo. Um automóvel realiza uma viagem da cidade A até a cidade C, passando por B. A viagem é feita em 3 etapas. Tem que tomar cuidado com esse exemplo, hein, pessoal?
derruba muito aluno. Sem intervalo de tempo entre elas e sempre ao longo do mesmo sentido de uma rodovia retilínea, que ele já está dizendo que é de A para C, então é positivo de A para C. Na primeira etapa da cidade A à cidade B, o automóvel percorre 120 km em 2 horas. Na segunda etapa, ele permanece parado na cidade B durante 2 horas. Na terceira etapa, o percurso da cidade B é de B à cidade C, com 200 km, é realizado em 4 horas. A velocidade média do automóvel na viagem completa é de... O professor de vocês é meio cego, então é complicado. Vamos lá. Cálculo do ΔS. Na primeira etapa, nós temos ΔS-AB, que vai ser 120 km, conforme o nosso enunciado. Agora, o problema está aqui, ó, na segunda etapa, onde todo mundo se arrebenta. Por quê? Porque tem muito aluno que imagina que tem algum movimento. Não, ele está parado, ele diz que ele fica parado nesse tempo em B. Na terceira etapa, nós temos o ΔS-BC, que vai ser 200 km, que seria da cidade B para a cidade C. Então, cuidado aqui, ó, tem muito aluno que tenta achar alguma coisa aqui na segunda etapa, que não tem, não existe. E é simplesmente somar o deslocamento de A para B, 120, mais o deslocamento de B para C, 200, B ele está parado, temos 320 km o nosso ΔS. Cálculo do tempo. E aí também tem outro problema, né? Porque muito aluno, assim como ele olha aqui, ó, que não, ele está parado na segunda etapa, ele acha que não precisa contar o tempo. Não, o tempo tem que contar. O tempo é outra história. O tempo vai passar, indiferente se ele está andando ou não está. Então nós temos o tempo, ΔT, que vai ser igual ao tempo de A para B, mais o tempo parado, mais o tempo de B para C. Então de A para B, mais o tempo parado, mais o tempo de B para C, vai dar o total de 8 horas. Esse é o nosso ΔT. Calculando a velocidade média, ΔS sobre ΔT, 320 km é o total que ele andou, mais aí as 8 horas que ele demorou para fazer esse trajeto total. 320 dividido por 8, e o nosso resultado, portanto, é 40 km por hora. Vimos hoje velocidade média. Não esqueça do que seria a diferença de velocidade, deslocamento escalar e o famoso distância percorrida. Dá uma olhadinha ali, cuida com as unidades de velocidade média, faça um bom estudo, refaça a leitura da teoria, tire as dúvidas na plataforma e nós nos veremos na próxima aula.